Há dores que nunca passam. É como se elas ficassem guardadinhas num pote. Que seriam essas dores? Por que eu tô falando tudo isso? Fiquei com muita vontade de chorar, sabe, no meio da aula. Como se elas ficassem guardadinhas num pote. E o que faz a gente, às vezes, acreditar que passou é porque a gente aprende a conviver. Por que eu tô falando tudo isso? Hoje a professora pediu pra gente escrever um pequeno texto apresentando uma figura pública, uma figura muito famosa e importante para você do seu país. E em francês, né? E aí eu escrevi sobre o meu pai, né? Porque para mim era a pessoa mais importante que existe, né? Existiu. Então, gente, e aí eu fiquei com muita vontade de chorar, sabe, no meio da aula. E eu comecei a escrever algumas coisas e eu quero compartilhar hoje com vocês, porque eu perdi meu pai no ano de 2012, exatamente uma semana antes de eu completar 15 anos. E foi a dor mais forte que eu já senti toda a minha vida. E é uma dor que nunca passa, né? Então a gente já tem aí uns bons anos e que nunca cessa, né? Então, eu não sei quem precisa ouvir isso, quem precisa conversar comigo sobre isso, mas eu vou falar hoje sobre essa dor que nunca passa. E se ela nunca passa, como é que então a gente é infeliz para sempre? E é sobre isso, né, que eu vou falar hoje que não, a gente não é infeliz para sempre. Eu tenho uma frase que eu sempre falo desde que eu cheguei aqui no Canadá, que talvez a vida seja a eterna falta de algo ou alguém. E aprender a conviver com isso é o que vai nos fazer felizes ou infelizes. E aí, o que você escolhe, né? Eu sempre quis fazer 15 anos, sabe, gente? Nossa, eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu nunca tive 14 anos. Eu dizia que eu tinha quase 15 anos. E aí meu pai, ele teve câncer no pulmão. E durante um ano ele passou por tudo aquilo que uma pessoa que infelizmente tem essa doença passa, né? Então eu vi ele perdendo o cabelo, perdendo a capacidade de escrever. A letra do meu pai era a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. E então todas as vezes que eu precisava chegar atrasado na escola ou fazer qualquer coisa que eu precisasse comunicar através da agenda, né? Que na minha época ainda era tudo escrito, era ele que fazia, né? Então eu lembro muito bem uma vez que ele tentou escrever que eu estava indo para a escola sem uniforme, para me autorizar a entrar na escola sem uniforme, e ele não conseguiu. Quando eu saí também da 8ª série, né, para entrar no ensino médio, seria meu último ano do ensino fundamental, eu lembro muito bem de uma frase dele que ele ficou em casa, né, eu fui para a minha festa de encerramento do ensino fundamental, e aí ele falou, poxa filha, hoje o papai não vão conseguir ir, tipo assim, mais um momento seu que eu não pude estar lá, né. E não sei, hoje eu lembrei disso, e eu quis compartilhar porque aqui sempre falta algo, sabe. É aquela montanha-russa, né, que a gente sente muita falta das pessoas que são importantes pra gente e, gente, eu vou falar um monte de coisa aqui hoje, então quem quiser fica aí à vontade, né, esse é um vídeo pra gente se conhecer melhor, pra gente se conectar e pra eu falar um pouco, né, já que eu tô tão longe de tanta gente, abrir meu coração, faz de bem, né. E aí, gente, teve todo esse processo. Isso me marcou muito, né? Porque meu pai sempre foi muito próximo de mim. Quando eu nasci, meu pai já era aposentado, então ele foi a pessoa que mais ficou próxima de mim.
durante todos os 14 anos da minha vida que a gente conviveu juntos. E aí eu escrevi hoje, né, sobre ele, sobre uma história muito engraçada, porque ele nasceu dia 31 de março. E só foram registrar ele 4 de outubro. Então ele fazia aniversário 2 vezes no ano, né? E era bem interessante, porque meu pai, ele ficou viúvo depois que ele casou com a minha mãe. Então, os filhos do primeiro casamento sempre iam lá no dia, né, que é o oficial do aniversário dele, e levavam presentes e tal, e eu nunca entendi, porque pra gente sempre foi 4 de outubro. Não sei. Para ele disse que sempre seria 4 de outubro, então ficou nisso, né? E aí eu escrevi sobre ele, sobre essa questão, né, toda do aniversário, e que ele, com 60 anos, meu pai tinha 60 anos quando eu nasci, teve a sua última filha, que no caso seria eu, e que ele me faz muita falta. E aí teve gente que chorou no meio da sala, e é óbvio que eu também. Mas assim, aqui no Canadá eu tenho conseguido segurar muitas das minhas emoções, sabe? Tipo assim, tenho até não me reconheço. Assim, tô falando no meio das pessoas, eu tenho conseguido ser muito forte. Mas é que eu lembrei assim, falei, e gente, tem uma dor que nunca passa, né? Parece que assim, em algum momento acontece qualquer coisa que acessa aquela caixa que está muito bem fechada, né? E aí, nesse momento, eu lembrei de várias coisas que aconteceram na minha vida. Eu fui muito feliz enquanto meu pai foi vivo. Gente, eu tenho várias memórias, várias lembranças. Tanto que eu não pensava em ser mãe, porque eu achava assim que seria impossível conhecer uma pessoa que fosse um pai tão legal quanto o que eu tive. E para mim era inaceitável a minha filha não ter uma experiência tão boa quanto eu tive. Mas graças a Deus, né? Deus foi tão bom para mim que enviou uma pessoa muito boa e muito parecida com meu pai, que é o meu marido, né? É impressionante. Um dia eu conto aqui essas semelhanças, mas eu vejo muitas, muitas mesmo. E eu falei, nossa, como que tem dores que nunca passam e mesmo assim a gente consegue seguir? Bom, quando meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, né? E eu não sabia administrar essa dor. Eu vivia o dia inteiro como se nada tivesse acontecido, mas se eu estivesse só, eu chorava muito, muito. Eu passei 3 anos chorando todos os dias, sabe? Ele me fazia muita falta. Ele me fazia muita falta e eu sentia muita pena, sabe? Assim, eu falei, ai, gente, como é que uma pessoa tão boa pode ter morrido dessa forma? Por que que isso acontece? E eu era uma pessoa muito religiosa. Então, assim, daquelas de ir para a igreja mesmo, sabe? Passar todos os feriados bíblicos na igreja, fazer retiro, Semana Santa. E eu acabei me afastando, né, de Deus nesse momento, nesse período todo. Eu não acreditava mais, sabe? Eu achava assim, acho que se Deus é tão bom, por que ele permite que as pessoas sofram desse jeito? E foram os piores anos da minha vida, sabe? Ficar longe de Deus, ficar sem acreditar em alguma coisa. E porque quando a gente está longe de Deus, o que não agrada o coração dele acaba se aproximando da gente. A gente dá brecha, sabe? Para coisas, pessoas, acontecimentos ruins entrem na nossa vida. E então não foi uma experiência muito boa. E eu só parei de sofrer em um dia que ele apareceu para mim, em sonho. E a gente se abraçou, ele falou, minha filha, tá tudo bem, pare de chorar. Eu tô bem, tá tudo certo. Foi como se ele tivesse dito, olha, não precisa você ficar revoltada, ficar triste, ficar, sabe, arranjando culpados, sabe? Porque eu tô bem, tá tudo bem. Eu achava que meu pai tinha ficado assim bem triste, porque eu também tinha uma irmã que era doente, que também se foi. E assim eu falava, e ela sofreu muito, assim, a partir
partida dele, né? E aí, nossa, foi um momento assim de muito sofrimento na minha vida. E só quem já perdeu, assim, alguém que ama muito, sabe o quanto que a gente demora para se recompor. Então eu demorei ali 3 anos, mas eu tenho certeza assim que se eu tivesse ficado próxima de Deus, se eu tivesse ajuda psicológica, se eu tivesse assim apoio profissional e divino, né, eu teria conseguido sair dessa mais fácil, né? Eu acredito que ninguém sabe o quanto que eu sofri, né? Porque aparentemente eu estava ótima, mas eu chorava muito todos os dias. Então, gente, às vezes a gente acha que por sofrer a gente nunca vai ver a luz no fim do túnel, né? E eu tô aqui para dizer que não, que mesmo no fundo do poço a gente pode encontrar uma mola, né? E pode subir, mas que se você tá nesse momento aí sofrendo, né? Achando que tá tudo perdido, peça para Deus, né? Peça para Deus te ajudar, para te ajudar mesmo a ver essa luz no fim do túnel. E com certeza não deixe de procurar uma ajuda psicológica, porque a gente não nasceu para sofrer. A gente passa um tempo na vida acreditando que é normal muitas coisas, né? Muitas coisas são normalizadas na nossa vida, por exemplo, é normal não ter dinheiro e achar que isso é normal para sempre, sabe? Quantas vezes a gente ouviu na vida assim, eu não vou poder comprar isso para você porque eu não tenho dinheiro, então você cresce acreditando que é normal não ter dinheiro. É comum, mas não é normal, né? Então, assim, você tem que... o que isso é? Qual é a diferença disso? É que você pode tentar mudar essa realidade, né? Todo mundo vai conseguir? Não. Mas você tem a possibilidade. Muita gente tem, muita gente não tem nenhuma possibilidade. E, enfim, mas se você tem uma luzinha ali que diz, vou poder mudar minha realidade, vá. E é isso que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo aqui, estou do outro lado do mundo, longe da minha família, né? Dos meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, minhas sobrinhas, meus amigos, tentando mudar a minha realidade e sabendo que sempre vai faltar algo. E como é que a gente consegue felicidade? Tendo um propósito, né? Por exemplo, eu lembro que na minha maior tristeza, eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou viver, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? Meu pai não tá mais aqui, meu pai era minha vida. E meu propósito de vida naquele momento era não fazer minha mãe sofrer. Daí eu falei, gente, mas se eu não existo, minha mãe que já está sofrendo a perda do meu pai, eu preciso viver para minha mãe ser feliz, sabe? E eu vou honrar tudo que meu pai fez por mim até aqui, que acreditava. Meu pai era uma pessoa assim que acreditava muito em mim, muito, nossa. Como ele acreditava? Como ele acreditava que era possível eu ser assim realmente muito bem-sucedida. Então quis a minha vida a partir de então é honrar meus pais, né? E fazer com que a minha filha, né, a minha nova família, né, meu marido, minha filha, também, né, se orgulhem da construção que a gente está formando. Então é isso, gente. Quando a gente está muito mal, quando a gente acha que não tem mais solução, lembra sempre do propósito da sua vida. O que você deseja ser que vai te fazer passar por esse mar vermelho e vai te fazer atravessar, sabe? O que vai te fazer mesmo suportar tudo aquilo ali que está acontecendo? É só o nosso propósito. É o nosso propósito que vai fazer a gente realmente encontrar forças para chegar no nosso destino final, tá? Então hoje eu fico por aqui dizendo que quando você fechar os seus olhos, lembrar do seu propósito, que você encontre em Deus a força necessária para continuar, né? Então, um beijo. Vai dar certo.